pessoal, eu sou o engenheiro Ricardo Sampaio e a gente está de volta aí. Bem-vindo ao canal Sem Barreiras, bem-vindo, bem-vinda. E a gente está com mais um episódio aí do podcast Conscientização. E hoje a gente tem um tema aí que é um tema muito importante, é um tema delicado, mas é um tema importante de ser dito, de ser passada a informação. E a gente está aqui hoje com o Marco Aurélio Giangiardi. Tudo bem, Marco Aurélio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. É uma honra estar aqui. Legal. Antes de mais nada, vou falar que Marco Aurélio veio aqui e já me presenteou com esse livro aqui. É um prazer, muito obrigado, viu? Depois eu vou ler com todo carinho, tem até uma dedicatória aqui. Espero que você goste. Legal, fico muito feliz, viu? Muito legal. E aí é o seguinte, né? Como de costume, eu vou ler a bio aqui do Marco Aurélio, né? Giangiardi é italiano ou é... Italiano. Italiano, né? Sicília. Oh, Sicília. Eu gosto de falar que é máfia italiana. Olha só, o cara é mafioso, hein? Brincadeira. Vou falar aqui a bio e aí a gente começa a bater um papo. Tá bom, Marco Aurélio? Tá bom, legal. Vamos lá. Ó, Marco Aurélio, gente, ele é empresário, formado em Biologia e Química, pós-graduado em Microbiologia, teve carreira como gerente de marketing e consultor de empresas, tem mais de 35 anos de trabalho com prevenção de suicídios e abortos desnecessários. Ele é palestrante, coordenador por quase 3 décadas da Associação Lunares e produziu peças de teatro e 2 longas. É isso, Marco Aurélio? Exatamente. Gente, o Marco Aurélio eu conheci numa palestra que ele fez, que ele deu, sobre esse tema. Então, o tema aqui hoje é sobre essa questão de suicídio, prevenção de suicídio, né? Marco Aurélio, você é empresário, né? Sim. O que exatamente você faz? Eu tenho uma loja de embalagem, descartáveis, higiene e limpeza, é uma loja grande. Sim. E nós trabalhamos de uma forma geral com um público bem amplo. Sim. Esse é o meu negócio hoje, nos últimos 17 anos. Na verdade, de mercado, eu tenho 50 anos. 50 anos que aí vem nessa questão de trabalhar em empresa, com consultoria, com gerência de marketing. O senhor é marqueteiro. Marqueteiro, né, financeiro, eu fiz de tudo. Tudo 50 anos você passa por tudo. Faz muita coisa, né? É. Aí é o seguinte, como que essa questão desse tema tão importante, tão delicado, e que hoje na sociedade, com as questões que a gente vem enfrentando aí, até de redes sociais, como que o senhor entrou nesse assunto? Essa acho que é a pergunta mais interessante para começar um papo, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Comecei há 50 anos atrás, tenho 64. E por incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa construtora e ela ficava bem em frente ao viaduto Santa Efigênia. E era comum, principalmente às sextas-feiras, eu ver pessoas subindo no viaduto e pulando. Sério? Sério, pulando. Jovens, adultos, subiam no viaduto e pulavam. E eu via aquilo. O senhor presenciava isso? Presenciava, infelizmente. Então, eu acho que esse assunto, de alguma maneira, começou a entrar na minha vida mais fortemente a partir daí, né? Acompanhando esses suicídios constantes. Aí eu comecei a estudar o assunto, me interessar por ele, né? Aconteceram outros fatos que vão de ordem mais assim, transcendental, espiritual, que também me levaram a entrar para valer nesse tema. E com o meu trabalho, eu viajava muito, o que eu percebia? O número enorme de autodestruições, suicídios que estavam acontecendo. Estou falando de coisas de muitos anos atrás, hein? Sim. Né? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia oculta de suicídios. Eu gosto de falar isso, pandemia oculta de suicídios. Por que oculta? Porque a imprensa não fala, não se fala nesse assunto. Há um código de ética na imprensa para que não se comente esse assunto com receio de se comentando esse assunto, falando sobre ele você induzir as pessoas a... O que, no meu ponto de vista e de outros profissionais, é um grande erro. Você tinha que falar mais sobre esse assunto, porque isso já é um problema de saúde pública. No Ministério da Saúde, você já tem trabalhos destinados à prevenção ao suicídio, mas fala-se muito pouco sobre isso. Então, vamos dizer assim, para mim, eu comecei a entrar
me aprofundar e eu pensei, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. E aí, encontrando outros companheiros, outras pessoas, nós resolvemos começar com peças de teatro, falando sobre o tema autodestruição e prevenção. Essa questão o senhor chamou de pandemia oculta, certo? E Eu falei aqui, eu sou um leigo no assunto, né? Mas a gente sabe que as redes sociais têm contribuído muito para isso. O que o senhor pensa que tem levado a um momento como esse? A rede social, o porquê que a gente está vivendo isso? há N motivos. A própria situação nossa de realidade social, ela é um estimulador do suicídio. Perceba que em alguns países da Europa, eles estão proibindo, e aqui no Brasil também começou isso, né? O uso de celulares por jovens, pelo menos nas escolas. Sim. Proibindo isso. Né? Agora, se você for ver a realidade da nossa sociedade, você tem pai que trabalha, mãe que trabalha, né? Muitas vezes os filhos ficam o dia inteiro sozinhos, pais e mães com dificuldade de comunicação entre eles e com os filhos, né? O uso excessivo de redes que torna as pessoas indistintamente, independente de idade, mais introspectivas, elas mais com elas mesmas. Então você tem N fatores, né? As cobranças sociais, a necessidade de dar certo, né? Relacionamentos. Então há N fatores. Comparação na rede social, né? Você Sim. está vendo ali a vida mágica do outro, enquanto a sua tem muitos desafios. Na vida mágica, maravilhosa, e a sua está uma draga. Então há N motivos. Quando a gente fala do assunto suicídio, há N causas que levam uma pessoa a ter ideias autodestrutivas. Né? E a própria sociedade, o que está acontecendo conosco, tem lá uma verve depressiva. Tanto é que aqui no Brasil, não sei se você sabe, nós somos campeões mundiais de pessoas com depressão. Ah, é? Somos campeões mundiais de pessoas com depressão. Aí você tem problemas gravíssimos de ansiedade, e essa ansiedade levando a estados depressivos, né? E aí a coisa vai complicando. Você acha que isso se deve à desigualdade social? Porque o Brasil é um país campeão, não é o pior país do mundo, claro, mas é um país campeão em desigualdade social. Não, eu não diria. É interessante, porque eu estudo esse assunto há muitos anos. Sim. O suicídio eu estudo há muitos anos. Você vai ver que você tem suicídio em todas as camadas sociais. Em todas. Você tem na classe média, você tem na classe mais pobre, você tem na classe alta. Né? Então, o que eu te falei, são muitos fatores. Agora, dizer que é desigualdade social, não. Eu não diria isso. Né? Como um fator encadeante para estímulos autodestrutivos. Não diria isso. Eu diria que há outros tipos de elementos na sociedade que vão fazendo com que as pessoas acabem, de alguma maneira, se sentindo isoladas, se isolando e aí fomentando ideias autodestrutivas. Sim. Tanto é que um dos quesitos para você analisar se a pessoa tem ideias autodestrutivas ou já está germinando isso é começar a se isolar. Então, é um assunto muito complexo, mas você tem muitos fatores que levam a ideias autodestrutivas. Por exemplo, excesso de trabalho, né? Rotinas excessivas, falta de tempo para lazer, cobranças familiares, há N motivos. Cada vez mais o ser humano está focado em ganhar dinheiro e sobreviver, que é cada vez mais difícil, e menos naquilo que traz prazer, né? Que é família, que é o próprio lazer. Né? É uma das questões, né? Aonde que eu estou gastando o meu tempo? Né? O meu tempo, que é super precioso, onde é que eu estou gastando esse tempo? O que eu estou buscando? Né? Que tem um ditado até que diz, né? Cuidado com o que você procura, que é capaz de você achar. Exato. Né? Então, o que eu estou procurando, o que eu estou deixando de lado? Eu comentei, assim, em off aqui com você, que eu fui qualificador profissional há muitos anos. Sim, sim. E eu fazia um exercício bem bacana, se você quiser fazer também, vale a pena, que é o seguinte: pegue uma folha de sulfite, escreva na folha de sulfite quais papéis você desempenha na tua vida. Por exemplo, você é filho, de repente você é marido, você é tio, você é pai, e coloque todos os papéis. E depois, você dê uma nota de 1 a 10, 0 não, mas de 1 a 10 para cada um desses papéis, conforme os relacionamentos que você tem. O que você vai começar a perceber? Você está mapeando? Você está mapeando a tua realidade em termos de relacionamentos. O que você vai começar a perceber? Aonde você está gastando mais tempo?
Sim. Quais são os papéis que você entende mais importantes e quais são aqueles papéis que você deveria desempenhar e que você está deixando de lado. Nessa lista vai entrar ser responsável por um setor no trabalho, Tudo. esse tipo de coisa. Tudo. Né? Eu fiz isso com grandes consultorias e, por incrível que pareça, as maiores notas eram para o papel profissional. Então, a nota era muito alta. Aí eu ia descendo. Você via lá embaixo, como mãe, nota 4. Né? Como esposa, nota 2. E aí a pessoa Como marido, vendo aquilo ali na frente, a pessoa tem um choque. Porque muita gente não para Não para pensar percebe isso. Né? Esse capital que eu tenho, capital tempo, né? Essa energia que eu tenho, eu gasto com o quê? Onde é que eu estou concentrando a atenção? Onde é que eu estou disponibilizando as minhas ações? E muitas vezes você faz escolhas erradas. Né? Escolhas erradas que depois têm consequências. Sim. Então, isso acontece. O senhor acha que é da natureza do ser humano, de modo geral, independente de pessoas que estejam passando por algum momento ou não, da natureza do ser humano, ele em algum momento ou alguns momentos da vida, ele se questionar o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, para que eu vim para cá, para onde eu vou, qual minha missão, é da natureza do ser humano isso? Sim, né? Isso vem de Descartes, né? Penso, logo existo. Então, eu devo fazer isso. Né? Eu devo parar, muitas vezes, parar e fazer esse questionamento. Principalmente com relação a o que eu vou buscar, o que eu quero buscar, o que realmente é significativo para a minha vida. Não? O que vai ter significado efetivo para a minha vida. Parar e pensar nisso. Eu conheço muitos empresários que eram muito ricos e largaram tudo porque perceberam que aquilo que eles estavam buscando com o negócio deles não estava no dinheiro, os tornaria felizes. Né? Então, essa é uma pergunta. O que realmente vai me fazer feliz? E tudo é uma questão de escolha. É você fazer as escolhas corretas. Isso, de alguma maneira, tem a ver com estados depressivos? Sim. Porque, de repente, você se vê dentro de uma escolha errada. Você percebe numa escolha errada e começa a achar que você está num caminho sem saída, que não tem mais como você sair dali para uma outra escolha. E você tem como sair daí para uma outra escolha. Sim. O senhor falou que essa questão do suicídio não está ligada à desigualdade social. Eu estou aqui, enquanto o senhor está falando, eu já estou fazendo uma reflexão aqui, né? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Mas aí eu pensei assim, acontece, a gente vê muito de pessoas que ficaram ricas. Tudo que a pessoa queria na vida e tudo que muita gente busca hoje em dia é o sucesso, ganhar muito dinheiro. E de repente a pessoa trilha todo aquele caminho que pode levar 2 anos para um, 5 para outros, 10 para outro. E a pessoa chega lá no final, ela tem tudo, né? Ela não tem mais o que buscar. E aí a pessoa cai, porque ela viu que aquilo não era o que ela... o que vai fazer a diferença realmente, espiritualmente falando, na vida dela. Tem um livro que eu recomendo que você leia esse livro. Chama Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl. E esse livro é maravilhoso. E o que ele coloca ali? Viktor Frankl foi um prisioneiro nazista em Auschwitz, e lá todos os prisioneiros, quase todos, já iam direto para a câmara de gás ou para o crematório. Mas ele, ainda podendo servir como escravo, podendo ainda trabalhar, ele se manteve vivo. E aí ele procurou, de alguma maneira, ajudar os outros colegas dele, que estavam lá na mesma situação, né, de catástrofe humanitária, manter-se vivos. E aí ele começou a pensar como fazer uma pessoa que perdeu tudo, perdeu parentes, posses, perdeu tudo, estava quase perdendo identidade. Como fazer essas pessoas quererem manter-se vivos? Porque os alemães, os nazistas, existia uma coisa no campo de concentração, que era o seguinte: eles colocavam em algum canto do campo de concentração um fio de alta voltagem, de escapado. Para aquele que não aguentasse mais, o prisioneiro, que se quisesse morrer, ia lá, colocava a mão naquele fio e morria eletrocutado. Meu Deus. Eu até escrevi uma peça, está no livro, chamado Fio do Fim da Linha, com base nisso. Então, para evitar que os amigos dele, né, de galpão, colocassem a mão naquele fio e se autodestruíssem, se desistissem de viver, ele começou a trabalhar uma coisa bem simples e profunda. Busca de sentido para a vida, mas olhando para o futuro, não olhando para o passado. Sim.
Porque você tem muitas metodologias terapêuticas que vão lá atrás, no passado, tentar entender o presente. Ele não. Ele começou a trabalhar a visão do futuro. Por isso que logoterapia, logos, né? Local, é uma terapia pensando no local, lá na frente. Né? Daí surge a logoterapia. E ele conseguiu salvar muita gente, muitas vidas, simplesmente fazendo as pessoas pensarem o que eu não consegui ainda, o que eu não alcancei, o que eu não tenho, o que eu posso fazer que pode me realizar ainda. Né? E daí surge a logoterapia, que é uma metodologia maravilhosa dentro da psicologia. Então você vê, essa é uma pergunta, né? O que eu ainda não alcancei? O que eu preciso buscar? O que eu preciso fazer para me autorrealizar? Não sei se eu estou falando muito, não, mas tem uma metodologia, um estudo, que todo mundo que é da área universitária, administração, não sei se na engenharia você viu isso, mas RH, pirâmide de Maslow. Não, eu não me recordo. Pirâmide de Maslow. Então, Maslow foi um psicólogo americano, se não me engano, americano, e ele estudou o comportamento humano com base em quê? O que motiva alguém a fazer alguma coisa. Porque o que é motivação? É motivo para agir. Né? Motivação. Motivo para agir. Ele chegou à conclusão que todos nós, indistintamente, isso eu usei muito depois dos meus cursos na área de vendas, negócios, todos nós temos 5 grandes grupos de necessidades. E ele montou uma pirâmide conforme a prioridade, conforme o grau de importância. Na base, necessidade fisiológica. Alimento, água, roupa, abrigo, sexo, né? Lá embaixo, fisiologia. No segundo nível, o que ele colocou? Necessidade de segurança. Eu preciso manter aquilo que eu conquistei, me sentir seguro com aquilo que eu já tenho, né? Ou com o que eu posso buscar. Terceiro nível, necessidades sociais, relacionamentos. Então, eu como ser humano, eu preciso disso. Relacionamentos. Quem captou isso rapidinho, principalmente, foi a igreja evangélica. Como eles trabalham muito bem isso, né? Dos relacionamentos, nas igrejas, as pessoas se abraçando, cantando juntas, dando as mãos, todos se chamando de irmãos. Então, necessidades sociais. Aí vem o quarto nível. Qual o quarto nível de necessidades humanas? Estima. Estima e autoestima. A estima o que é? Necessidade de, não relacionamento, mas de reconhecimento. Necessidade de ser reconhecido, me sentir importante. Dentro de algo, de um contexto, me sentir importante. E é justamente neste ponto da autoestima que você vê muita gente se matando. Porque não a tem, não a percebe, não se enxerga mais como alguém importante. E acabam se matando. E o quinto nível de Maslow é autorrealização. Tá bom, você é um ser humano. Então você já tem a necessidade fisiológica atendida, segurança está ótima, social, você tem relacionamentos, você se sente importante, tá bom. Agora, em termos de autorrealização, você fez tudo o que você queria? Você buscou tudo o que você queria? Aprender um idioma novo, visitar um outro país, né? Aprender a tocar algum instrumento musical? Então aqui você consegue enquadrar todos os seres humanos. Né? E eu digo que principalmente no quesito autodestruição, suicídio, o problema está muito aqui. Em estima, autoestima, necessidade de reconhecimento, autorreconhecimento. Né? A pessoa se perceber como importante, como significativa. Sim. Seu Marco Aurélio. Desde pequeno. Vamos puxar para a questão das artes, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Nessa palestra, eu recebi esse cartazinho aqui, ó, né? Que é do quê? São 2 filmes que ele produziu. Então a gente vai falar sobre esses filmes, mas para chegar nos filmes, né? Tem aí, o senhor está falando de uma história de teatro. O senhor colocou aqui no currículo que o senhor foi coordenador por quase 3 décadas da Associação Lunares. Essa associação, ela existe ainda? Não. Nós continuamos ligados como amigos, mas em termos de trabalho, nosso último trabalho em conjunto foi o filme Lunares. E aí o senhor foi o criador dessa associação? Criador, diretor, né? Tudo, né? Mas uma relação maravilhosa. Né? Só tem a agradecer e tirar lições, né? Por mais que tenha acabado... Alguém tinha que dirigir esse negócio, né? Então, sobrou para mim. Tá. Aí o senhor fazia peça de teatro. Nós começamos, porque a ideia nossa qual é? Era falar sobre o tema suicídio, porque eu falei, é um tema que está oculto. Então, é falar sobre esse tema
usando principalmente, no começo, o teatro. Nós fizíamos teatro, fazíamos palestras, De uma forma mais caminhadas. Lunar, nossa, era emocionante. Né? Lunares mesmo no teatro, as pessoas aplaudiam assim, muito, muito emocionadas. Quantas peças foram feitas? Profissionalmente, Vetores, Lunares, Portal dos Sonhos e uma comédia. Né? Ah, é? 5 peças. Assim, com temas mais sociais. Vetores foi a primeira, depois veio Lunares, depois veio Dicas Malucas, que era uma brincadeira, está no livro. Depois veio Portal dos Sonhos, né, que foi o nosso nível mais alto de qualidade teatral. E por último, o Fio do Fim da Linha, que é aquela história que eu te contei, que eu me baseei no livro do Em Busca de Sentido. Ah, legal. Como que é essa peça que o senhor falou que é de comédia? Não, é de comédia. É essa? É Dicas Malucas. Ah, mas ela tem relação com o quê? Ela tem relação com nada. Né? É com paranormalidade. Ah, sim. Né? O nome inteiro dela é Dicas Malucas para fazer da sua paranormalidade uma coisa de doido. É uma brincadeira muito divertida que nós montamos. Por quê? Porque a gente fazia peças de teatro falando do tema suicídio. Aí um pessoal mais chato começou a nos cobrar. Pô, mas você só fala de suicídio. Né? Era a nossa causa. Aí por que você não faz uma comédia? Aí eu pensei, né, eu sou dramaturgo, eu escrevo. Tinha um monte de besteira que lá no grupo mesmo a gente fazia entre nós. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer uma brincadeira, né? Provocando os paranormais e provocando os espíritas. Aí eu criei um personagem chamado Professor Otto Schultz. O Otto Schultz tinha 2 assistentes. Na última versão eram 2 mulheres, uma chamada Antonova e outra Seminova. Né? E ele, então, procura na peça explicar para a plateia como desenvolver poderes paranormais. Né? E ele é uma fraude. Só que a peça é muito divertida, mas é muito engraçada. Não tem um palavrão, não tem uma cena erótica, e a pessoa morre de rir o tempo todo, né? Porque é uma loucura. Né? Ele é uma fraude. E os assistentes dele são os desastres. A Seminova mesmo, ela é praticamente uma múmia egípcia. É isso, o Dicas foi para brincar, para provocar. Né? E eu lembro que na estreia nós apresentamos para quase 900 pessoas no teatro. Nossa, bastante. Foi muito bacana, mas não era a nossa causa. Sim, aí a causa que, inclusive, é o tema que a gente está falando aqui, é sobre o suicídio. Aí, essa história dos filmes começaram lá no teatro, né? Aí lá no teatro teve o Portal dos Sonhos e o Lunares. Como que era essa história desses filmes que começaram lá no teatro? Eu não sei se eu me coloquei bem aqui, mas... Não entendi. Como é que a gente escapou de teatro para cinema? Isso. Como que começou essa história no teatro e passou para o cinema? A coisa aconteceu assim. Nós remontamos a peça Lunares. É claro que durante os anos você tem mudanças no elenco, algumas pessoas entram, outras saem. E fomos apresentar Lunares no Teatro Vitória, lá em Limeira. Teatro lotado. Apresentamos, o plateia adorou, aplaudiu de pé, porque é muito emocionante. Tá bom. Só que aí, no domingo seguinte, eu me encontrei com o meu grande amigo, irmão Val, grande parceiro de trabalho para esses filmes, o Val, o Eric, Edinho, a atriz Miura. Me encontrei com o Val e falei, Val, cara, eu tenho que te falar uma coisa, eu não quero mais fazer teatro. Não é isso. Mas estava bombando. Estava bombando. Não é isso. Aí ele falou, engraçado, que eu também queria conversar com você. Eu também não quero mais fazer teatro. Olha só. Falei, não, o que você quer fazer? Cinema. Vixe, Maria. Aí eu falei, putz, mas eu queria te falar sobre isso, porque eu já tinha feito um curso de roteiro para cinema. Eu queria te falar sobre isso, né? Aí, vamos fazer cinema? Quer dizer, dois doidos? Me perdoem. 2 babaca, né? 2 babaca, que não sabiam nada de cinema, só sabiam o que é um cinema, pipoca, poltrona e tela gigante, falando em fazer cinema. Mas a coisa estava tão, na nossa cabeça, tão hipnótica, que a gente começou a trabalhar. Ah, tá bom, vamos montar um roteiro. E começamos a trabalhar o roteiro, demorou 1 ano para... Aí veio o primeiro filme, Portal dos Sonhos. Isso. Gente, Portal dos Sonhos no YouTube tem mais de 1 milhão de views. Esse foi o primeiro filme, certo? Então, quem quiser, dá uma olhada lá no YouTube deles, né? Dele, né, no caso. Procura lá como... Mesmo.
Da Lunares, né? Portal dos Sonhos. Portal dos Sonhos que vai aparecer lá. Tem mais, esse filme, Portal dos Sonhos, tem mais de 1 milhão de views. É muita coisa. No nosso canal. No seu canal. Você estava falando isso em off, né? Só no seu canal. Só no nosso canal. Em outros canais tem mais 500 mil. Olha só. É muita coisa. Pouco. Pouco? Dentro do que nós queremos atingir, do jeito que a coisa está acontecendo, sim, claro. pouco. Sim. Né? Um bom que Portal já está em Portugal e países africanos de língua portuguesa. Também está sendo assistido lá. Olha só que legal. E aí, como que foi fazer esse filme Portal dos Sonhos, sair do teatro e ir pro cinema, sem saber nada de cinema, meter as caras, como que foi? O que aconteceu? Eu estava conversando com meu amigo Val semana passada, falei, gente, como é que você entra numa loucura dessa? Né? Porque a gente não sabia nada. Mas aí entra uma coisa legal, que é, eu vou aprender, nós vamos aprender. Então, o que nós vamos fazer? É uma longa história, né? Mas vamos aprender, vamos fazer cursos, vamos conversar com profissionais, vamos ver como é que essa brincadeira vai rolar, né? Então vocês não saíram fazendo no impulso? Não, nós fomos atrás de estrutura técnica, entender como é que a coisa funcionava. Nós fomos fazer um curso de produção cinematográfica, lá numa produtora de vídeo lá na região de Pinheiros. Só que quando nós fizemos o curso, o que nós percebemos? Que a nossa ideia não era nós produzirmos. A nossa ideia era entregar para uma produtora. Nós mandamos o argumento para 52 produtoras. Duas nos responderam. Uma respondeu assim, boa sorte. Puta. Outras 50 não respondeu nada. E uma nos chamou para conversar. Opa, uma produtora nos chamou para conversar sobre Portal dos Sonhos. Gostou da história, do argumento, e fomos lá. Fui eu, o Val e a Cris Miura, nossa diretora de arte. Depois estou nossa diretora de arte. Quando nós chegamos lá, veio uma diretora da produtora, enorme a produtora, 2 assistentes, e praticamente rindo da gente, perguntou um monte de coisa. Você tem isso? Não. Tem aquilo? Não. Tem mais isso? Não. Ela falou assim, eu vou dizer para você uma coisa que eu estou entendendo por que os céus mandaram vocês para nós. É para falar para vocês que o que vocês querem é impossível de fazer. Nossa Senhora. É impossível. Aí, ela falou, é impossível vocês fazerem um filme. Eu falei, tá bom. Saímos de lá, nós 3, entramos no carro, eu falei assim para o Val e para a Cris, gente, ela falou que é impossível. Nós temos uma alternativa. Acreditar nela. Ou aceita o que ela falou. Ou acreditamos nela, ou vamos para o pescoço. Ou prova o contrário. Ou vamos para o pescoço, né? Em agosto de 2018, nós estreamos no Belas Artes. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Nós estreamos no Cine Belas Artes o filme Portal dos Sonhos. Olha. Aí eu mandei uma carta para ela. Dona Maria Clara, só lembra aquele filme que só falou que era impossível nós realizarmos? Vai estrear essa semana. Vai ter uma cadeirinha especial para a senhora, com um convidado especial. É claro que ela não foi. Não foi. Não. E ela estava certa. Porque ela falou, é impossível vocês fazerem um filme. É verdade, nós fizemos 2. Olha só. Né? Tá vendo? Mas Portal, olha, Ricardo, sério, dá um livro, contar essa loucura que foi. Foi talvez o maior desafio da minha vida, talvez do Val, da equipe. Vai sair quando o livro? Sei lá. É uma boa história, é uma boa A história. maior loucura foi entrar numa parada dessa. Mas é um bom exemplo para você que não acredita em você. Né? Não esquece o que os outros te falam. Vai e faz. Né? Prova que você consegue fazer. Tem um ditado que diz, esqueceram de falar para eles que era impossível. Exatamente. Eles foram lá e fizeram. Exatamente. Aí isso sai, fica aí para quem está assistindo. Se você hoje está aí se questionando, ou se tem alguém aí, às vezes o questionamento vem de quem está até próximo, e às vezes não é nem por maldade. Mas se você está nesse momento se questionando, ouça a história desse cara aqui, né, que tem uma mentalidade de empreendedor, assim como eu tenho, e penso exatamente como ele pensa. Já fiz muitas coisas na vida, muitas pessoas já falaram, isso é loucura. Algumas coisas não deram certo por N motivos, mas nem por isso a gente desiste. Mas não dando se certo, você você desistir, aprende. se você desistir, o que acontece? Você não conseguiu nada. Não consigo nada. Né? E mesmo não conseguindo, você aprendeu muita coisa. Exatamente. Né? Nossa, Exatamente. Portal é uma longa história. Né? O tempo nosso não vai servir para isso, né? Mas é uma longa história. Sim. Aí, depois disso, vem o Lunares. Eu assisti os dois, tá, gente? Assisti os 2. Aí vem Lunares.
Lunares, só pra gente já falar, ele foi premiado, certo? O mundo inteiro. No mundo inteiro. Então tem aqui, ó, foi premiado em São Paulo, Londres, Hollywood, Nova York, Calcutá, Paris, Roma, Tabique. Tem mais? Tem mais. Eu tô falando que tá aqui no panfleto. Não, tem né? mais, tem mais. E aí a gente percebe que teve um salto assim enorme, né? A qualidade do filme é muito melhor, porque nós já tínhamos muito mais experiência, então nós já sabemos o que nós poderíamos fazer. A busca da equipe técnica, né? Que o Portal foi gravado em uma resolução não tão alta. Lunar já foi gravado em 5K, né? Então já é outro papo. E com um detalhamento muito maior, um trabalho muito mais intenso. Eu como diretor, com diretor de fotografia, diretor de arte. E no primeiro, quem foi? Primeiro foi um profissional lá da Academia de Cinema, AIC. Eu não vou lembrar o nome dele agora, me perdoe, né? Mas ele foi um ótimo profissional. Mas ele acabou fez só uma parte e passou para 2 alunos continuarem conosco. Ah, tá. Que é o que nós conseguiríamos pagar. E aí o Lunares, o senhor que dirigiu, fez roteiro, edição de vídeo também, tudo. Tudo, né? Porque aí sem recurso financeiro. Sim. Eu ia falar isso agora. De onde saiu o dinheiro para fazer o filme? Lunares, aconteceu o seguinte, eu sou empresário, eu tenho uma loja. E minha loja vende muito higiene e limpeza, descartáveis e tudo mais. Não é que acontece uma pandemia? Nossa Senhora. E minha loja vendia muita coisa nessa área de higiene e limpeza. Álcool 70, máscara, luva e tal. Ou seja, nós estouramos de vender. Mas estouramos, vendeu muito. Aí o que eu fiz? Eu lembrei de uma máxima, né? De que a mão esquerda não saiba o que deu a direita, o que fez a direita. E não se prender a bens materiais, eu peguei todo o lucro que nós tivemos, que eu sabia que ia ser caro. Peguei todo o lucro que nós tivemos e coloquei no filme. O Eric, que é um profissional lá dos Estados Unidos, colega nosso, que para Lunares ele não conseguiu trabalhar conosco junto, né, fisicamente, ele entrou com dinheiro também. Então, e teve outras contribuições, poucas, né? Mas foi muito o Eric, eu, o Val entrou com alguma coisa também, né? E com esse dinheiro, a Cris Miura entrou com dinheiro também, mas em Portal. Então, com o bolso da gente, nós fomos pagando as coisas. Né? Cada brincadeira dessa foi por volta de R$200 mil. Nossa. Nós fomos pagando. Né? Por quê? Porque fazia parte da nossa filosofia o seguinte: se depois de tudo isso aqui, a gente conseguir fazer com que uma pessoa não se suicide, já valeu. Já valeu. E Portal tem uma coisa, me permita falar sobre isso, Portal tem uma coisa interessante, que é o trabalho contra aborto desnecessário. Que é outro problema gravíssimo. Isso é uma questão que a gente vai falar também. Então, o Portal, você não tem ideia quantos contatos nós tivemos de mulheres que desistiram de abortar porque assistiram o Portal. Porque assistiram o filme. Ou seja, o dinheiro que foi colocado valeu totalmente a pena. É só dinheiro. Ou seja, de novo, né? Numa pandemia, a gente estava vivendo uma situação assim, catastrófica. A gente não precisa nem repetir aqui tudo o que aconteceu. Questão de governo, muitas pessoas morrendo. Muitas pessoas tiveram muito prejuízo, passaram por muita dificuldade. Algumas pessoas tiveram benefícios. Então quer dizer que o senhor é uma das pessoas que teria esse benefício, mas ao invés de só pegar esse benefício, o senhor pegou e devolveu esse benefício para o mundo. Eu falo muito assim, a vida nos dá muita coisa. Você tem que saber repartir. Né? Realmente a pandemia foi algo muito triste, muito drástico, né, que aconteceu com a humanidade como um todo. Minha loja se beneficiou disso. Inclusive, a gente podia ficar aberto enquanto os outros não. Né? Por ser higiene e limpeza, eu podia ficar aberto, enquanto todo mundo tinha que fechar a porta. Quando encerrou o exercício, eu vi que o lucro que nós tivemos foi um lucro bem significativo. Falei, esse lucro aqui eu não preciso para mim. Né? Falei com a minha esposa, que é médica, e nós conversamos. Sua esposa é neonatologista. Neonatologista. Conversei com ela. Tá ligada a Nascimento. Tá, aqui no Tio de Setuba, aqui pertinho. Né? Doutora Thelma, a melhor médica do mundo. E conversei com ela, falei, Cat, vamos destinar esse dinheiro para o projeto Lunares? E ela concordou, porque nós dois compactuamos as mesmas ideias. Sim. Né? A gente tem tanta coisa, para que ficar guardando mais? E esse dinheiro, com mais o Eric, mais o Val, mais a Cris, juntando tudo, deu para pagar toda a equipe técnica, uma equipe técnica de qualidade, uma gravação de nível mais alto, pagamos atores. Elenco também. Elenco, pagamos atores, deu para fazer uma seleção melhor.
que o Portal foi na base da estendendo a mão, né? Para os atores. Gente, todos atores de teatro. Gente, vocês já fizeram cinema? Não. Tá aí a oportunidade de vocês. Não, vamos experimentar? Aí eu selecionei... Na base do convencimento. Tudo, né? Aí eu falei, só que a gente não tem como pagar. Só que para eles, participar de um filme que já tem essa visualização... Era uma oportunidade. Então, toparam e entraram de cabeça. Sim. Você vê cenas de um Portal que exigiram muito deles. Sabe aquela cena, então, os 3 suicidas amarrados, rodando no quarto da Karen? Então, nossa, você não entender o que foi gravar aquilo. Foi loucura. E no Lunares a gente vê que a atuação também foi uma coisa muito bacana assim de se ver. Inclusive a menina aqui que fez o papel principal teve uma atuação assim para mim Catiele. impecável. Fica aqui meus parabéns para ela, né? Você deve ter contato, foi muito bom. Todo mundo mandou muito bem, né? A Catiele ganhou o prêmio de melhor atriz em vários festivais. Então, vários deles ganharam prêmios como melhor ator de coadjuvante, né? Como que foi esses prêmios? O senhor esteve nesses lugares, todos esses países aqui? Não, você se inscreve em festivais internacionais e manda o filme. Ah, sim. Aí o Eric, lá dos Estados Unidos, ficava mais fácil para ele ver quais festivais estavam abertos, né? Festivais de cinema que não é amador, mas não é comercial, né? E ele via os festivais que estavam abertos e inscrevia o nosso filme. Eu vi, outros filmes também estavam inscritos em vários festivais e eram filmes de qualidade. E nós ganhamos prêmios em todos os festivais que nós participamos, inclusive aqui em São Paulo. No Festival Internacional de São Paulo nós ganhamos com o melhor filme. Que legal, muito bom. No filme Lunares, o senhor acabou de falar, né? Tem também a questão do aborto, né? Tem. Como que é essa história? Como que se desenvolveu lá no filme? Só para dar uma palhinha para quem ainda não assistiu. Como que foi trabalhado isso? Lunares assim. Lunares, a ideia é te pegar. A ideia é te pegar, o filme vai te pegar. Você vai assistir o filme, você vai ver os personagens, você vai começar a dar risada. Só que o filme trabalha um conceito interessante, máscara, né? Então, há vários momentos no filme em que você começa a colocar sinais que algo está acontecendo de errado com algum deles e que algo aconteceu de errado com aquela família, né? E quando você vê, um deles vai tentar suicídio naquela noite, naquela casa. Tanto é que o slogan de Lunares é: coisas estranhas começaram a acontecer naquela noite. Então, começa a ter fatos sobrenaturais, objetos se mexendo, tá? E eles vão, na brincadeira, tá bom, se tem alguma coisa aqui acontecendo, sei lá, algum fantasma, vamos fazer um jogo aqui para ver, né? Se sai alguma coisa, se rola alguma coisa. E eles resolvem fazer o jogo do copo. A gente sem dar spoiler. A gente recomenda. Não, isso aqui a gente conta mesmo. A gente recomenda, não façam esse jogo em casa. É perigoso. Eles fazem o jogo do copo e o que acontece? Não é que o copo começa a se movimentar e deixa um recado: não se mate, Lunares existe. Aí vem a pergunta, Ricardo, daqueles 5 personagens, qual deles vai tentar se matar naquela noite? Por quê? O que é Lunares? Te garanto que você vai errar. Por quê? Porque o filme trabalha a ideia da máscara. Você vai errar. E esse personagem, né, desses 5, que tem a ideia de autodestruição, ele tem problemas com uma situação de aborto no passado dele. Então, quer dizer, está dentro da ideia desse personagem, que vai tentar se autodestruir, um problema com o aborto. Então é aqui que entra aborto na história. Exato. Eu ia fazer a pergunta, aí a gente depois volta na questão do aborto, que eu tenho mais coisa para falar. Mas eu ia fazer a pergunta que o senhor fez, né? O que é Lunares? Lunares é uma colônia espiritual, aí vai entrar... Vai entrar muito na questão específica de espiritismo. Espiritismo, então, Só para deixar explicado. É uma colônia espiritual destinada a espíritos suicidas que estão em recuperação. Olha só que isso é Lunares. E dentro do que nós entendemos, é um local que realmente existe. Legal. Só para ficar explicado. Aí, claro, cada um tem a sua convicção, crença. Aí quem tiver afinidade com esse tema, né, aí procura mais, né? Quem não tiver, o filme também é muito interessante. É um filme, como a gente conversou aqui, é um filme que ele é mais laico, né? Ou totalmente laico. Ele é laico. É laico, né? Diferente do primeiro, que ele é mais
doutrinário, né? Então você que tem aí suas crenças, você pode assistir o Lunares sem problema, você vai ter lá aprendizados, né, tranquilamente, e é um filme muito bom de se ver, muito gostoso, você consegue assistir o tempo que tem do filme você nem percebe, então eu indico muito, né? Sobre a questão do aborto, o senhor trabalha essa questão de suicídio e de aborto desnecessário. Aborto desnecessário. É. O que é o aborto desnecessário? É aquele onde não há risco para a mãe ou para o feto. Não há risco de vida. Então isso eu entendo como desnecessário. Se a mulher cometer o aborto, se ela resolver pelo aborto, é um direito dela, ninguém é que está discutindo isso, nós não vamos entrar nessa discussão, cada um faz o que quer, é livre-arbítrio. Mas nós entendemos assim que um dos 10 mandamentos, não matarás, dos 10 mandamentos, é para evangélico, para católico, para espírita, para umbandista, para qualquer um. E dentro do não matarás aquele que você está gestando. Então, o aborto desnecessário é aquele onde nós não há risco para a mãe, né? Não há risco para o feto, para o bebê que está vindo. Sim, aí a gente está falando só da questão física, né? Só física. Aí eu vou perguntar para o senhor. Claro que esse tema de aborto é muito delicado, ele daria talvez um episódio inteiro de podcast. Mas, por exemplo, um aborto que não... Eu quero saber assim, mais a opinião mesmo do senhor, né? Um aborto que não traz risco, mas ele foi concebido, aquela gestação, ela se veio por meio de uma relação que não foi permitida, certo? A gente está falando de estupro. Estupro. O que o senhor pensa sobre isso? Aí eu vou ter que entrar com a minha convicção religiosa, né? Eu sou espírita kardecista. Mesmo neste caso, mesmo nessa situação, a vida se fez. E essa vida não se faz porque, de repente, tinha lá uma entidade passeando e viu lá um homem violentando uma mulher, que é uma coisa terrível, e falou, oba, vou nascer. Acredite, os anjos superiores, a espiritualidade superior, mesmo em situações drásticas dessa, eles sabem como utilizar essa situação para dar oportunidade para algum espírito reencarnar. E para aquela mulher também, isso pode ser para ela uma oportunidade dela resgatar coisas que ela deve para o universo. Então, o que eu digo? É dificílimo, precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, médico, terapêutico, tudo mais. Mas o que eu gostaria? Se isso aconteceu, deixa essa vida vir e doa essa vida, né? Para casais que querem criar uma criança, para abrigos. Minha esposa trabalha com isso. Ela me mostrou a foto de uma bebê linda que está indo agora para um abrigo, né? Então, há casais que querem filhos para criar, que tem muito amor para dar. Se você não consegue, porque aquilo vai te remeter à situação, né, de estupro, coisa parecida, dentro das minhas convicções... Pode ser a oportunidade para outros casais. De repente, a oportunidade para alguém. Deus gerou aquela vida está vindo, por algum motivo que a gente não conhece. Então, se alguém perguntar para mim, o que eu faço? Mantenha, segura, busca assistência. E quando vier, nem olha para esse bebê. Nem olha. Porque se você se olhar, você vai se apaixonar. Não olha e deixa lá, né, para o pessoal da assistência social do hospital, o que quer que seja, levar para um abrigo. E com certeza há casais que vão querer adotar aquela criança e tratar com muito amor, sem se preocupar com o histórico daquela criança. Porque eles vão olhar aquela criança daquele ponto para frente e não daquele ponto para trás. É o que eu penso. Tá, Você é malhado, mas é o que eu penso. Sim, isso aí é uma questão de polêmico. opinião, é polêmico. É o que eu penso. Você perguntou dentro das minhas convicções. Exatamente. É a opinião dele aqui, cada um vai ter a sua, mas como é uma pessoa que está envolvida nisso há 3 décadas, né, então é importante a gente sempre ouvir a opinião. A democracia ela é boa por isso, né? Exatamente. Mas atualmente nem tanto, porque atualmente até ter opinião é complicado. Do jeito que o país está 50-50, está difícil. Eu tenho uma curiosidade sobre o filme Lunares. Claro. Aí é uma curiosidade minha mesmo. Tá bom. No filme Lunares, a gente tem aqui, até eu posso falar disso porque não vai entregar nada sobre o filme aqui. No próprio panfleto aqui, acho que dá para ver aí, ele tem lá uma cena que é num lugar que eu fiquei curioso, que ele representa Lunares. Onde é esse local? Como é que chama que a cidade vem depois de... Olha só, Fernão Dias, primeira cidade, segunda cidade. Mariporã? E depois? Não vou lembrar mais. Então, nossa, me deu um branco aqui agora.
É a Pedra Grande, Atibaia. Atibaia. Pedra Atibaia. Grande, Atibaia, E Porque você vê que não dá pra ver nada, que é um morrão mesmo. Mas, Ricardo, foi uma coisa tão curiosa, porque a gente queria achar um lugar que representasse Lunares, que Lunares não é um lugar, no filme, na Terra. Né? Não é um lugar na Terra, é um lugar no espaço, uma colônia. E nós procuramos, o Val e eu procuramos, a ideia era um campo e tal. Aí, de repente, deu um estalo nele e falou, vamos até Atibaia ver Pedra Grande? Aí nós fomos lá em Atibaia, subimos naquela Pedra Grande, aqui acho que dá, né? O problema é que da Pedra Grande você vê toda a cidade. Sim. A gente vai ter que dar um jeito, né? Pós-produção você dá um jeito. Só que quando nós fomos filmar lá, caiu uma chuva enorme no dia anterior, e no dia que nós fomos filmar, que foi um parto, conseguir chegar até lá em cima, loucura. Quando nós fomos filmar, uma neblina enorme. Você não via nada. Que deu todo o clima. Falei, agora. Ficou você perfeito. assiste o filme, né? Você vê vento, neblina, e aquilo tudo é real. Nossa senhora, Então, ficou muito bom. Que bom que você Ficou gostou. muito legal. E economizou o dinheiro, né? Porque não teve após, né? Não teve após. Mas que com após não ficaria legal, né? Não ficaria tão bom. Não, ficou natural. Ficou natural, ficou perfeito. Mas deu medo, porque você vê que tem um banco lá, que nós colocamos um banco, onde o personagem senta, Isso. e a gente tinha que toda hora ficar olhando o banco, porque mesmo com peso ele saía voando. Sério? Vento, frio, né? Aí eu levei um ator para fazer o papel do personagem pai. Não é o senhor isso aqui. Sou eu. É o senhor? Sou eu. Eu sabia. Eu ia perguntar isso daí. Sou eu por quê? Porque é falta de recurso, né? Eu levei um ator para fazer esse papel. Um ator muito bom, o cara é ator, é cantor, né? Tudo bonitinho. Quando nós chegamos lá, em cima, aquele frio, mas frio mesmo. E neblina. Aí ele falou assim, diretor, eu não vou sair do carro não. Por que não? Porque com esse frio eu faço uma peça e amanhã eu vou cantar. Eu já não estou bem. Ele não tinha que abrir a boca, né? Você vê que o personagem não abre a boca. Não. Mas não posso pegar esse frio não. Falei, bacana, né? Aí eu pensei, deixa eu ver quem eu tenho aqui. Diretor de fotografia, não. O assistente de direção de fotografia também não dá. O meu assistente de direção não dá, porque ele já faz um papel no filme. Esse outro aqui não dá também, porque ele já tem um papel no filme. Só sobrou uma pessoa. Só sobrou eu. E eu sabia, cara, senhor. Falei, bom, se tenho eu, vou eu. Que legal. Aí eu pedi para o diretor de fotografia me dirigir. Né? A questão de tempo, isso é importante. O ação, né? Corta. Ele me dirigiu e foi. Legal. Ficou legal. Tá aí, é uma curiosidade do filme, né? Que eu tinha. Eu fiz a aposta que era o senhor e eu acertei. Eu não queria. Porque o pessoal estava chamando de Hitchcock. Sim. Porque em Portal também aparece um tequinho lá. Aí já não lembro, eles não viram. Portal eu apareço, uma hora lá, quando um personagem está muito bravo andando na rua, ele tromba com alguém. Esse alguém sou eu. Né? Eu não lembro. Sou eu. Só que eu não tinha outro ator para fazer aquilo. Então vou eu mesmo. Peguei a maquiadora e falei, vamos nós dois? Eu precisei de alguém para trombar. Vamos nós dois? Vamos, fomos. Legal, parabéns. A gente está aí já com 51. Já para finalizar, se não ficar muito longo, teria mais coisas para falar, mas podcast, se a gente deixa muito longo, a gente tem algumas dificuldades, né? Eu sei. Mas aí então, para finalizar, vamos falar desse livro aqui. Para mim, para a gente fechar o último. O senhor também é, portanto, escritor, né? Esse é o único, tem mais? Por enquanto é esse. Tem mais no forno? Eu estou escrevendo um chamado Espelho do Quarto Escuro. Né? Esse Espelho do Quarto Escuro vai ser uma coisa assim inédita. Né? Não há história igual ao Espelho do Quarto Escuro. Aí já é mais voltado para o público espírita. Não. Esse daqui não? Não. O Espelho do Quarto Escuro, ele se baseia no que eu chamo de realidade não percebida. O que eu não percebo da realidade. Eu não quero dar aqui muitas informações. Não precisa. Só para a gente saber. Mas ele não é para o público em geral. Ah, legal. É bem interessante. Eu estou construindo. Ele começa com uma história de casamento, com uma cena de casamento, e vai evoluindo para algo bem profundo. Ele acaba pegando de alguma maneira um pouco de profecias. É diferente. Legal. Quando o senhor estiver pronto, avisa a gente aí. Aviso. E esse daqui? Então, esse livro, Arte nas Fronteiras da Vida, e nós publicamos quando a Lunares, nós fizemos 20 anos de trabalhos em conjunto, 20 anos trabalhando, principalmente com esses assuntos polêmicos, suicídio, aborto e tal. Nós resolvemos contar um pouco desses 20 anos.
contar um pouco de história sobre isso. Aí nessa época, nós queríamos publicar o livro, eu queria publicar, veio uma orientação, publique o livro, né? Só que eu não sabia como. Aí um belo dia eu fui consultor do Sebrae, fui consultor do Senac, fui consultor de um monte de gente. Eu estava dando um curso no Sebrae, e eis que na minha turma, por incrível que pareça, 3 profissionais de editoras. Eu falei, não pode ser, né? O universo conspira a nosso favor mesmo. Eu querendo editar o livro, e de repente, num curso do Sebrae, que era um curso, acho que de planejamento estratégico, não lembro, 3 profissionais de editoras, de 3 editoras diferentes. E aí, é claro, né? Você joga o verde para colher o maduro, conversa aqui, percebe Sim. ali, sente ali. Até que eu encontrei o Marcelo, um cara muito gente boa, da editora A Mais, e ele veio conversar comigo e falou, Marco, você comentou alguma coisa que quer editar um livro, né? Sim, eu quero organizar minha empresa, porque eu sou consultor de OIM, organização em métodos também. Eu quero organizar minha empresa, você não quer fazer uma parceria aqui? Pensei por 12 segundos, né? Falei, quero, vamos, né? E aconteceu isso. Eu fiz uma consultoria estratégica para ele, de OIM, e ele me editou o livro. E nesse livro você tem um pouco dos 20 anos de história, como é que nós começamos, e como veio cada peça de teatro. Legal. Como veio Lunários, como é que veio Portal, como é que veio Vetores, o Dicas, né? Contando um pouquinho de cada uma dessas peças, como é que elas vieram, o que aconteceu. É mais um resumão da ópera mesmo. Legal. Show de bola. Quem tiver interessado então, gente, vai ter aí os contatos, procura ele aí, né? Pode procurar, ainda Pode tem procurar algum lá. Aí a gente deixa aí o contato. Seu Marco Aurélio, a gente vai chegar no fim aí. Eu agradeço muito a presença do senhor, acho que o trabalho do senhor é muito importante, é um tema que é pouco falado, se tem muito tabu, muito medo de se falar, né? Mas de repente numa fala a gente evita alguma coisa ali, e acho que a missão do podcast aqui tem essa questão social, né? De levar informação, então se a gente puder ajudar uma pessoa, assim como eu tenho certeza que o senhor já ajudou muitas pessoas, o senhor próprio contou a história, né, de pessoas que viram o filme e evitou. Então acho que essa é a missão. Eu vou deixar o espaço aí para o senhor falar o que o senhor quiser. Fica à vontade, dê o seu recado, o espaço é seu. Tá bom, então vou falar não para você, vou falar para eles. Sim, é isso. Segundo os psiquiatras, 85% dos suicídios são evitáveis. O que nós precisamos fazer é treinar como perceber quando uma pessoa está maquinando ideias autodestrutivas. Para isso, nós podemos nos preparar. Então, o que eu peço para vocês? Primeira coisa, assistam os filmes. Assistam com tranquilidade, sem muitas preocupações técnicas, estéticas. Assistam um filme, entendam os filmes. Eu nunca me perguntei para ninguém, Ricardo, gostou do filme? Nem te perguntei. Eu pergunto, entendeu? É mais importante. Por quê? Quando eu percebo alguém com ideias autodestrutivas, pessoas mais deprimidas, né, é mais fácil eu convidar a pessoa para assistir um filme comigo e eu começar a conversar com ela, para abrir uma porta onde ela possa também começar a conversar comigo, do que dar um livro ou coisa parecida. É claro que muitos casos precisam de ajuda médica, muitos casos. Então, o que eu digo? Eu digo que eu estou à disposição para quem precisar, para se preparar melhor, mas para se preparar para atuar. Porque, para mim, o grande objetivo qual é? É que você seja, junto a nós, mais um trabalhador desta causa. Se nós nos unirmos e trabalharmos em conjunto, acredite, nós podemos salvar vidas. Esse é o recado. Legal, muito bom recado, muito bom o trabalho do senhor. O senhor doou anos, décadas da sua vida por essa causa. Isso é uma coisa assim que eu acho que é rara. A gente precisa de mais pessoas com essa mentalidade, ajudando ao próximo, pensando no próximo. Então eu acho que o senhor faz total diferença. O slogan do nosso podcast é Luz a quem faz a diferença. Então eu acho que o senhor faz a diferença. Estamos tentando. Aí a gente vai conseguindo da maneira que é possível, a gente vai tentando, conseguindo ali, né? E a coisa vai andando. Então, meus parabéns para o senhor pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade até de falar dos filmes. Sim. Porque é muito difícil alguém abrir um espaço para a gente falar dos filmes. Sim. Né? Porque eu te falei, isso aqui dá para fazer um livro só sobre... Com certeza. Como é que nós fizemos isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Dá uma força lá pro canal, se inscreve, curte, compartilha para a gente continuar fazendo esse trabalho. Aqui a gente não fala de
de modismos, aqui a gente não fala de hype, a gente não tem hype aqui, não tem meme. A gente fala de coisas sérias aqui. É muito mais fácil as pessoas irem assistir aquilo que é uma brincadeira. Muitas besteiras tem por aí na internet, né? Então aqui a gente faz um trabalho falando de coisas sérias. Então dá uma força pra gente, curte lá, inscreva-se, compartilha para pessoas que precisem, de repente, até do tema. E a gente vai ficando por aqui. Logo mais a gente tem mais episódios com pessoas que fazem a diferença. E logo mais a gente volta. Abraço, até mais. Um abraço, obrigado.